E hoje teremos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos. E os agradecimentos de hoje vão para Wilame, Isa Silva e Nagis. Muito obrigado mesmo a todos vocês por apoiarem o canal. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Uma forte chuva caía de um céu escuro e tempestuoso, sobre os telhados da cidade. Em meio ao aguaceiro, uma senhora de semblante bondoso, abriu cuidadosamente uma porta de madeira e chamou delicadamente por uma criança. A senhora lamentou profundamente o fato de precisar esconder a pequena, em um espaço tão apertado e coberto de poeira. Escondida sob o assoalho, uma garotinha loira de olhos azuis ergueu o olhar e tranquilizou a criada, demonstrando que estava tudo bem. Preocupada com a poeira, a senhora aconselhou a menina a se sentar de maneira confortável, para evitar que sua garganta ficasse irritada. No entanto, a pequena, cuja maturidade era incomum para sua idade, garantiu que estava bem, e insistiu para que a criada priorizasse a própria segurança. A senhora fechou suavemente a porta do porão, lembrando a menina de mudar de posição caso o ambiente ficasse abafado. Em silêncio, torceu para que ninguém imaginasse procurá-la até o porão. De repente, uma sequência de batidas violentas sacudiu a porta da casa. O estrondo fez a senhora prender a respiração de susto, enquanto a garotinha observava atentamente tudo de seu esconderijo. Do lado de fora, sob a chuva torrencial, um homem de bigode, visivelmente enfurecido, gritou em voz alta, exigindo saber se o dono da casa estava presente. Segurando um guarda-chuva preto contra a tempestade, ele passou a exigir informações sobre uma criança loira de 5 anos, que supostamente estaria escondida naquela residência. Sob o assoalho, a pequena permaneceu completamente imóvel, e em absoluto silêncio. O olhar intenso e determinado estampado em seu rosto, deixava claro que ela estava longe de ser uma criança comum. Em sua pequena mão, apertava firmemente uma ferramenta de madeira, fortalecendo sua determinação apesar da pouca idade. A narração revelou que, embora aparentasse ser apenas uma menina loira de 5 anos, uma idade em que deveria estar brincando e frequentando aulas de taekwondo, sua verdadeira identidade era completamente diferente. Enquanto observava a situação com um olhar afiado e surpreendentemente maduro, sua mente se voltou para uma constatação decisiva. Ela refletia sobre o motivo de ter renascido repentinamente no corpo de uma criança tão pequena e vulnerável. As lembranças de sua vida anterior começaram a surgir. A última imagem gravada em sua memória era um brasão adornado por um pássaro dourado, uma espada e um raio. Em seguida, recordou com clareza seus momentos finais. Quando despencava através de um céu intensamente azul, sob um paraquedas rasgado que balançava violentamente ao vento. Quando tornou a abrir os olhos, descobriu que havia despertado em um mundo completamente desconhecido. Entre suas lembranças, uma delicada mão feminina apertava a sua, enquanto uma bela mulher loira, gravemente enferma e deitada na cama, tossia com fraqueza. Era sua mãe. A mulher implorava para que a menina seguisse o Duque Arcades, a quem já havia confiado sua proteção. Ao ouvir aqueles nomes, a jovem percebeu imediatamente que eles lhe soavam estranhamente familiares. Com lágrimas nos olhos, ela chegou à chocante conclusão de que havia transmigrado para o mesmo romance que estava lendo pouco antes de sua morte repentina. Para piorar ainda mais a situação, ela não havia renascido como a protagonista principal, mas sim como uma personagem secundária de pouca importância, destinada a ser usada e abandonada para morrer de forma miserável. Determinada a mudar o próprio destino, ela prometeu a si mesma que precisava sobreviver, encontrando um novo propósito naquele mundo perigoso. Do lado de fora, seu tio materno, o arrogante Visconde Nofert, permanecia sob a chuva, reclamando aos gritos do custo exorbitante de seu casaco arruinado. A senhora se aproximou dele com tranquilidade, se dirigindo ao nobre com toda a cortesia. Com extrema educação, ela mentiu, afirmando que não havia absolutamente nenhuma criança vivendo naquela casa. Explicou que sua filha mais velha já era casada, e que o segundo filho estava estudando em uma escola distante, aproveitando a oportunidade para exaltar orgulhosamente as conquistas dos filhos. Incapaz de suportar a interminável sequência de elogios da senhora, o Visconde rapidamente ordenou que seus homens recuassem. Assim que eles partiram, a senhora Dorothy comentou consigo mesma, de maneira satisfeita, que nem sequer havia chegado à parte em que contaria que seus filhos resolviam equações desde os 10 anos de idade. Com o caminho finalmente livre, ela abriu a porta do porão e informou a menina que já podia sair. No entanto, a pequena recusou educadamente o convite,
insistindo em permanecer escondida. A senhora Dorothy sorriu e se ofereceu para trazer-lhe um lanche. Mas a garota recusou formalmente, explicando que as provisões de emergência precisavam ser rigorosamente economizadas. Profundamente comovida e surpresa com tamanha maturidade, a senhora Dorothy admirou o quanto aquela garotinha era disciplinada e responsável. Para alguém de apenas 5 anos, ela soltou uma risadinha e comentou que a menina parecia uma pequena soldado. Ao ouvir isso, a garota percebeu que havia deixado escapar, sem querer, os hábitos adquiridos em sua vida passada. Imediatamente começou a se perguntar como uma criança comum de 5 anos deveria agir. Ela entrou em pânico por dentro, imaginando se deveria começar a se comportar como uma criança típica, implorando por brinquedos de desenhos animados populares, para não parecer estranha demais. Do lado de fora, um enorme relâmpago rasgou o céu escuro e tempestuoso. Logo em seguida, uma voz poderosa ecoou em meio ao trovão, exigindo saber se a dona da casa estava presente. Assustadas com a voz repentina que cortava a fúria da tempestade, a senhora Dorothy e a garotinha espiaram pela entrada da casa para descobrir quem havia chegado. A jovem avistou o visitante e o reconheceu imediatamente, percebendo que a pessoa por quem esperava finalmente havia chegado. De pé sob a chuva torrencial, estava um homem alto, extremamente bonito, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Não era outro, senão o poderoso e intimidador Duque Kaizen Arcades. O imponente duque permanecia em silêncio ao lado de sua magnífica carruagem, envolto pela escuridão e pela forte tempestade. A garota espiava nervosamente por trás da saia da senhora Dorothy, observando atentamente o homem formidável, que agora detinha seu destino. Uma longa procissão de carruagens elegantes e cavaleiros armados avançava por uma estrada lamacenta sob a chuva intensa. No interior da carruagem, o duque permanecia em silêncio, com o rosto parcialmente encoberto pelas sombras, enquanto contemplava a paisagem através da janela, sentada exatamente ao seu lado. A pequena garota mantinha a postura perfeitamente ereta, criando um clima extremamente rígido e constrangedor dentro da carruagem, endurecendo a postura, como uma verdadeira soldado. O duque perguntou se ela era Diana, filha de Irene. A menina fez uma continência impecável e respondeu com absoluta disciplina. O duque quis saber se era verdade que sua mãe havia tido um sonho sombrio, e lhe ordenado que se escondesse de seu tio. A garota confirmou energicamente que aquilo era verdade, e acrescentou que também recebeu a ordem de acompanhar o duque. Enquanto os guardas do duque achavam divertida a maneira como ela pronunciava algumas palavras de forma incorreta, o próprio duque concluiu em silêncio que ela era, de fato, uma criança muito inteligente, com a mesma disciplina militar. A jovem agradeceu ao duque e afirmou que se dedicaria completamente à missão que lhe havia sido confiada. Divertido e ao mesmo tempo um pouco confuso, o duque explicou gentilmente que ela não precisava se esforçar tanto. Observando que provavelmente ainda não compreendia toda a complexidade da situação, do lado de fora, os cavalos negros relinchavam alto, enquanto a carruagem seguia em alta velocidade pela noite tempestuosa. De repente, surgiu alguém bloqueando o caminho. Um dos cavaleiros declarou que cuidaria da situação, mas o duque ordenou que seus homens guardassem as espadas. Lembrando que havia uma criança presente, a pequena garota fez outra continência e informou, com toda a seriedade, que seu esconderijo permanecia seguro, e que não havia nada de anormal para relatar. Em resposta, o duque a tranquilizou, dizendo que ela já podia descer. A pequena garota loira ergueu o rosto com um olhar firme e determinado, enquanto seus brilhantes olhos azuis refletiam a luz da tempestade. Com delicadeza, o duque pediu que ela descansasse e não se preocupasse, pois iria verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Diana observou o homem se afastar e pensou que ele era surpreendentemente gentil, gentil bastante para fazê-la querer agir como uma verdadeira criança mimada de 5 anos. O homem era o Duque Kaizen Arcades, que permanecia imponente sob a chuva torrencial, enquanto relâmpagos riscavam o céu escuro atrás dele. Conhecido como o Senhor do Frio Norte, e o maior soldado de sua geração, ele era uma figura respeitada por todos. No entanto, na história original, após perder a esposa, era retratado apenas como um homem deprimido e apático, ajoelhado diante do túmulo dela. O duque contemplou a chuva por alguns instantes, antes de ordenar que Klein abrisse caminho. Klein advertiu que ele deveria ter cuidado, pois o homem à frente estava agindo com extrema insolência. Diante disso, o duque quis saber de quem se tratava. Sob um guarda-chuva preto,
Em meio à chuva, o Visconde Nofert cumprimentou o duque, de maneira descaradamente insolente. Dentro da carruagem, Diana ficou chocada e irritada, ao reconhecer o próprio tio, o Visconde Nofert. Ela não conseguia entender, porque ele ainda não havia desistido e ido embora. O duque procurou saber se os dois já haviam se encontrado anteriormente. Nofert explicou que eles haviam se conhecido 7 anos antes, durante um banquete no Palácio Imperial, e tentou justificar o motivo de sua busca, mas foi interrompido pelo duque, antes que pudesse concluir. A chuva escorria pelo rosto sério do duque, que permaneceu em silêncio por um momento. Em seguida, lançou um olhar frio e penetrante para Nofert, e exigiu saber onde estava o pedido de desculpas por ter bloqueado seu caminho, mesmo sabendo perfeitamente quem ele era. O Visconde Nofert estremeceu, e arfou de medo repentino. Gaguejando, pediu desculpas, mas tentou justificar sua falta de respeito, alegando que sua preciosa sobrinha havia desaparecido. Dentro da carruagem, Diana ficou indignada. Para ela, aquela desculpa era uma completa piada, pois sabia que o tio apenas queria usá-la. Se recordou de como ele havia explorado sua mãe, Irene, para encher os próprios bolsos, sem jamais dividir com ela um pedaço de pão. Mesmo assim, Nofert teve a audácia de pedir permissão para revistar o interior da carruagem do duque. O duque então soltou uma gargalhada sombria e zombeteira, aterrorizando o Visconde. Em seguida, abriu um sorriso ameaçador, e comentou que devia ter permanecido isolado por tempo demais, já que até o último dos tolos havia começado a tratá-lo com tamanha leviandade. Diana estremeceu e tentou falar, mas foi interrompida por uma poderosa explosão repentina de energia mágica púrpura. O golpe mágico dilacerou completamente o guarda-chuva do Visconde, espalhando seus pedaços pela chuva. O duque embainhou a espada e ordenou que Klein escoltasse o Visconde de volta em segurança. Dentro da carruagem, Diana suspirou aliviada, comemorando a vitória de seu lado, e acreditando que o primeiro passo para mudar a história original havia sido concluído. De repente, a porta da carruagem se abriu, pegando Diana completamente desprevenida. O duque permaneceu à entrada, e declarou que jamais permitiria que Nofert tocasse nela, especialmente porque aquela criança seria sua futura nora. Diana ficou completamente atonita, com uma expressão de choque tão exagerada, que parecia saída de um desenho animado. Ela então se lembrou de como, em sua vida passada, muitos pais costumavam brincar casualmente, dizendo que seus filhos se tornariam parentes por casamento. Também recordou que esse tipo de comentário, normalmente feito em cafés infantis ou durante encontros regados a bebidas, acabava desaparecendo com o tempo, como uma promessa vazia. Ao notar sua expressão confusa, o duque presumiu que ela ainda era jovem demais para compreender o significado de ser uma nora. No entanto, Diana protestou mentalmente, pois entendia perfeitamente o que aquilo significava. Logo percebeu que se tornar um membro da família ducal seria o escudo perfeito para impedir que o Visconde jamais voltasse a tocá-la. O duque pediu que ela ficasse tranquila, garantindo que todos cuidariam muito bem dela. Em resposta, Diana fez uma continência impecável, com a disciplina de um verdadeiro soldado. Em seguida, declarou de forma adorável que, contanto que ele a levasse consigo, ela cresceria excepcionalmente bem por conta própria. O duque apenas a encarou em silêncio, sem conseguir encontrar palavras para responder. A carruagem seguiu viagem pela estrada encharcada, atravessando a densa floresta de um verde profundo. Pouco depois, duas criadas extremamente animadas apresentaram Diana usando um lindo vestido rosa repleto de babados, e não esconderam a admiração por sua beleza. A menina brincou com seus macios cabelos loiros, encantada com o quão bonita estava. Quando agradeceu educadamente às criadas, elas logo explicaram que ela deveria falar de maneira mais casual e evitar o uso de tratamentos honoríficos com os empregados. Em seguida, foi conduzida pelos magníficos aposentos da luxuosa mansão, cujo interior era ricamente decorado com ornamentos dourados. Ao contemplar sua enorme e luxuosa cama, Diana entrou em pânico por dentro, imaginando como conseguiria falar de maneira descontraída, em um lugar onde até mesmo um único tapete parecia custar o equivalente ao salário anual de um trabalhador de escritório. Determinada a se adaptar, prometeu em voz alta corrigir seu comportamento. Nesse momento, uma voz lhe ensinou uma forma mais simples de se expressar. Em seguida, explicou que agir de maneira humilde demais acabaria manchando a honra da família ducal. Nesse momento, uma mulher elegante entrou no aposento,
com uma postura rígida, se apresentou como Annette Feltro, a chefe dos criados da propriedade do duque. Diana fez uma reverência nervosa, enquanto pensava que Madame Feltro parecia ainda mais severa e intimidadora do que havia sido descrita no romance. Madame Feltro então explicou que sua saudação deveria ser dirigida primeiro ao jovem mestre, e não a ela. Diana voltou a olhar na direção indicada e ficou completamente maravilhada. Ela foi apresentada ao jovem mestre Licael, um garoto de belos olhos púrpura, e não conseguiu deixar de admirar como alguém de apenas 9 anos podia ser tão incrivelmente bonito. Embora estivesse ocupada admirando o belo jovem mestre, Diana lembrou a si mesma de que não havia tempo de ficar impressionada. No romance original, ele estava determinado a permanecer solteiro, o que significava que sua aparição repentina certamente havia sido um grande choque para Licael. Com passos firmes e decididos, Diana avançou corajosamente. A pequena Diana encarou intensamente o belo jovem mestre de olhos roxos, Licael, o analisando de cima a baixo, endireitando a postura com extrema disciplina. Ela fez uma continência e declarou em voz alta que a soldado Diana se apresentava ao jovem mestre. Surpreso com aquela demonstração inesperada, Licael permaneceu completamente confuso. Por dentro, Diana entrou em pânico, imaginando que talvez tivesse exagerado na intensidade da saudação, mas concluiu que já não podia recuar, pois isso só a faria parecer ainda mais estranha. Assim, reforçou sua determinação ao afirmar, em tom solene, que serviria com toda a dedicação, mesmo que isso significasse entregar sua própria vida. Atrás do jovem mestre, Madame Feltro o incentivou a aceitar a saudação da garota. Licael, porém, permaneceu em absoluto silêncio, fazendo com que Diana reclamasse mentalmente para que aquele pequeno pirralho simplesmente aceitasse sua apresentação. Madame Feltro suspirou e explicou que o jovem mestre provavelmente estava apenas constrangido, já que aquele era o primeiro encontro entre os dois. Em seguida, perguntou gentilmente se Diana já havia conhecido seus aposentos e acrescentou que, caso precisasse de qualquer coisa, poderia pedir às criadas a qualquer momento. Contudo, antes que pudesse concluir a frase, o estômago de Diana roncou tão alto que o som ecoou pelo ambiente. Com o rosto completamente vermelho de vergonha, Diana pediu desculpas timidamente. Madame Feltro a tranquilizou, dizendo que o jantar ficaria pronto em breve e poderia ser levado até seu quarto. Quando o jovem mestre e a governanta se preparavam para sair, o estômago de Diana roncou novamente, a fazendo prestar continência outra vez e declarar em voz alta que eles podiam prosseguir, sozinha em seu enorme e luxuoso quarto. Diana se aproximou da janela, observou a neve caindo do lado de fora, e soltou um longo suspiro. Parecia inacreditável que, entre todas as pessoas, ela tivesse acabado destinada a se tornar a futura esposa de Licael, um garoto extremamente frio, mesmo durante a infância. Ainda assim, reconheceu que deveria se sentir grata por ele não tê-lo expulsado da propriedade. Se convencendo de que tudo acabaria dando certo, tentou afastar as preocupações. Apertando o delicado vestido rosa entre os dedos, Diana relembrou sua vida passada. Em sua mente, reafirmou que havia sido uma orgulhosa integrante das forças especiais, e que superaria aquele obstáculo custasse o que custasse. Exausta depois de tudo o que havia acontecido, Diana adormeceu profundamente sobre o macio sofá, ainda com algumas migalhas de comida presas ao rosto, coberta cuidadosamente com um cobertor por uma criada. Acabou despertando um comentário de que damas nobres normalmente não se comportavam daquela maneira. As criadas começaram a cochichar discretamente entre si, comentando que Diana era apenas a filha adotiva do Conde Marês, e que, por isso, estava muito abaixo do nível do filho mais velho da família, mesmo que fosse uma filha biológica. Entretanto, a outra logo as silenciou, advertindo que tomassem cuidado com o que diziam, pois o próprio duque havia anunciado oficialmente o noivado. Já Diana, enquanto dormia, se relembrou da história original. Ela se lembrou de um fato crucial sobre Diana. Na história original, Diana sabia que a perda de seus poderes era apenas temporária. No entanto, como uma garota de 16 anos, completamente apaixonada, ela chegou a ficar feliz por ter sido expulsa do templo, após perder sua mana, enxergando a mão estendida do príncipe Mateu como sua salvação. Mal imaginava que aquela mesma mão a conduziria, no fim, ao caminho de sua trágica morte. De repente, Diana despertou sobressaltada, arregalando os olhos ao ouvir a criada chamá-la. A criada, sorridente, apresentou uma caixa repleta de belos adornos de cabelo.
e perguntou qual deles ela gostaria de usar, acrescentando que, caso preferisse algum modelo específico, poderiam prepará-lo para ela. Atordoada, Diana respondeu que qualquer um serviria. A criada então a lembrou com firmeza de que ela deveria falar de maneira mais casual, fazendo com que Diana rapidamente corrigisse sua forma de falar e respondesse de maneira infantil que estava tudo bem. Enquanto observava seu próprio reflexo com seus grandes olhos coloridos, Diana concluiu que havia assuntos muito mais importantes, com os quais precisava se preocupar. Sob um céu azul brilhante e sem nuvens, a enorme propriedade do ducado se erguia de forma imponente. No jardim, alguém entoava em voz alta a contagem ritmada de um treinamento. Era Diana, correndo voltas enquanto usava um vestido pesado. Ela havia percebido que, para fortalecer seus bracinhos e perninhas rechonchudos, precisava começar por um treinamento físico básico. As criadas observavam a cena, completamente perplexas. Enquanto Diana seguia em frente com dificuldade, ela resmungava que já estava sem fôlego, e que o vestido era terrivelmente desconfortável. Mesmo respirando com dificuldade, decidiu que, se não pudesse se casar com Licael, então treinaria para se tornar uma formidável cavaleira da família ducal. Sabendo que o território do duque, localizado no rigoroso norte, era assolado pelo frio intenso e por monstros, Diana tinha consciência de que precisava treinar com dedicação para encontrar seu próprio caminho de sobrevivência. Exatamente 3 minutos depois, seus limites físicos finalmente a alcançaram. Ela desabou sobre o tronco da árvore, completamente arfando, ofegando e tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Agarrada ao tronco de uma árvore próxima, Diana resmungou consigo mesma que as crianças das histórias de fantasia romântica tinham uma vida fácil. Diferentemente delas, em sua vida passada, ela precisava frequentar aulas de taekwondo e ainda comer lanches de rua. Nesse momento, uma voz fria ecoou acima dela, querendo saber o que ela estava fazendo ali. Assustada, Diana ergueu o olhar, e seus olhos azuis brilharam de surpresa. Parado elegantemente sob uma cerejeira em plena floração, segurando um livro nas mãos, estava o jovem mestre Licael. Sobressaltada, Diana rapidamente tentou se recompor e arrumar a própria aparência, enquanto o cumprimentava de maneira hesitante. Licael a observou calmamente, e afirmou que ela não precisava arrumar o cabelo, pois ele já estava perfeitamente bem daquele jeito. Enquanto as pétalas de cerejeira flutuavam ao redor dos dois, o coração de Diana acelerou. Por um breve instante, ela imaginou que aquela demonstração de gentileza pudesse ser um sinal de interesse romântico. Entretanto, Licael destruiu imediatamente essa esperança, ao afirmar friamente que eles eram apenas estranhos, e que ela deveria parar de se preocupar com a forma como ele a enxergava. Diana apenas permaneceu olhando para ele, completamente atônita, emburrada. Insistiu que os dois iriam se casar, pois eles estão noivos. Sem qualquer hesitação, Licael a interrompeu e ordenou que ela rompesse o compromisso, dizendo que ela mesma deveria informar ao pai que desejava cancelar o noivado. Depois de dizer o que tinha a dizer, Licael ficou em silêncio. Após alguns segundos de silêncio, aguardando para ver qual seria a reação de Diana. Lançando um olhar de intensa determinação em sua direção, Diana gritou que se recusava a aceitar aquela ordem. A tensão entre os dois era como a de um pequeno filhote de lobo, agarrando firmemente um indefeso coelhinho pelo rosto, sob as belas cerejeiras em flor. As palavras duras ecoaram mais uma vez: o noivado deveria ser desfeito. As duas crianças permaneciam afastadas uma da outra, sob as árvores cobertas por flores cor-de-rosa, presas em um impasse de pura teimosia. A Diana suava de nervosismo, com o rosto tomado pela ansiedade e pela decepção, tentando se explicar. Contou que havia passado por uma situação extremamente difícil e que, por esse motivo, não podia voltar. Restava-lhe apenas implorar, para que ele compreendesse sua situação. Impassível, Licael franziu profundamente a testa, e afirmou que aquilo não tinha absolutamente nada a ver com ele. Em seguida, ordenou mais uma vez que ela deixasse de dizer absurdos e encerrasse o noivado. A paciência de Diana finalmente se esgotou, toda a educação que mantinha até então desapareceu, e ela berrou com todas as forças que jamais faria isso. Para ela, desistir do noivado simplesmente não existia. Licael ficou completamente atônito ao ouvir aquelas palavras. Surpreso com a mudança repentina em seu comportamento, a encarou sem conseguir esconder o espanto. Ao perceber que havia deixado sua verdadeira personalidade escapar, Diana entrou em pânico por dentro. Ainda assim, no fundo, admitia para si mesma
que abandonar aquela fachada educada havia sido estranhamente libertador. Ela então se lembrou da história original, durante a jornada do protagonista, Chris, para derrotar o príncipe corrupto e seus parentes maternos. Licael perderia tragicamente os pais e o irmão mais novo. No fim, seria justamente ele quem ergueria a solitária lápide de Diana, no cemitério. Ao observar o garoto de expressão fria e distante, Diana percebeu que a profunda compaixão escondida sob aquela aparência indiferente provavelmente seria sua maior esperança de sobrevivência naquele mundo perigoso. Apesar dessa percepção, naquele momento Licael parecia mais frio do que nunca. Ele a advertiu de que, para continuar noiva dele, precisaria ser capaz de capturar cobras e lobos, acrescentando em tom de deboche que alguém como ela jamais conseguiria fazer isso. Tomada pela indignação, Diana rebateu imediatamente, afirmando que era perfeitamente capaz. Fechando o pequeno punho com uma determinação ardente, ela declarou em alto e bom som que conseguiria capturar cobras, lobos e até mesmo tigres. De volta à mansão, uma criada encontrou Diana coberta de folhas e terra. Ao vê-la naquele estado, exigiu saber em que tipo de confusão ela havia se metido. A Diana respondeu humildemente que não estava aprontando nenhuma travessura. Na verdade, sua intenção era capturar uma cobra imediatamente, para provar seu valor, mas não conseguiu encontrar nem mesmo uma única minhoca. Enquanto isso, a criada a conduziu gentilmente até um banho quente. Ao limpar a sujeira de sua bochecha, a repreendeu por agir de forma tão perigosa. Diana fez um leve beicinho, e em sua fala infantil, insistiu que crianças deveriam crescer brincando de maneira agitada e aventureira. A criada a advertiu de que Madame Feltra certamente a repreenderia, caso a visse naquele estado. Em seguida, pediu que aguardasse ali enquanto preparava a água do banho e separava uma troca de roupas. Diana concordou a contragosto. Sozinha no quarto, Diana suspirou ao observar seu corpo pequeno e frágil, ciente de que sobreviver seria extremamente difícil sem armas nem resistência física. Ainda assim, decidiu que jamais desistiria, pois sabia que, naquela história, fracassar significava encontrar um fim trágico. De repente, um garotinho de cabelos ondulados e olhos verde-esmeralda apareceu timidamente atrás da porta, e cheio de curiosidade, quis saber quem ela era. Ao encarar o adorável menino, Diana logo percebeu que se tratava de Andy, o mais novo dos dois irmãos de Licael. Com um sorriso radiante e os olhos brilhando de animação, o pequeno se apresentou alegremente como Andy, e declarou, cheio de orgulho, que tinha 5 anos. Diana ficou completamente encantada com o quanto ele era adorável. Ao mesmo tempo, notou que, para uma criança de 5 anos, Andy parecia falar um pouco mais devagar do que o esperado para sua idade. Ela o cumprimentou calorosamente e elogiou sua aparência. Andy corou levemente e retribuiu o elogio com a mesma doçura, agradecendo e afirmando que ela também era muito bonita, feliz por encontrar uma criança tão alegre e gentil naquela sombria propriedade ducal. Diana corrigiu Andy com orgulho, afirmando que, na verdade, era sua futura cunhada. Logo em seguida, ela fez uma breve pausa ao perceber que, tecnicamente, ela e Licael ainda não eram casados. Mesmo assim, se tranquilizou ao pensar que em breve capturaria cobras, lobos e até tigres, tornando o casamento praticamente uma certeza. Cheia de confiança, explicou que uma cunhada era esposa do irmão mais velho e anunciou, com toda a convicção, que iria se casar com Licael. Os olhos de Andy se arregalaram em puro espanto infantil, diante daquela grandiosa declaração. Completamente confuso, o menino demonstrou que nem sequer compreendia o significado de casamento, fazendo Diana suar frio ao perceber que também precisaria explicar aquele conceito para ele. Nesse momento, a criada retornou para avisar que o banho estava pronto, mas parou bruscamente ao encontrar as duas crianças juntas. Andy acenou alegremente para ela, exibindo um enorme sorriso. Em seguida, cheio de orgulho, corrigiu a criada em voz alta, afirmando que Diana não era uma jovem dama, mas sim sua futura cunhada. A criada ficou completamente atônita, se perguntando de onde o jovem mestre poderia ter aprendido uma palavra daquelas. Percebendo que a situação poderia se complicar, Diana rapidamente puxou a criada para longe, enquanto insistia que queria tomar banho imediatamente. Na manhã seguinte, um céu azul, límpido e radiante se estendia sobre a imensa propriedade do ducado. Ao encontrá-la no corredor, Andy acenou animadamente e a cumprimentou com um sorriso caloroso, demonstrando toda a felicidade de ver sua nova cunhada. Ela quis saber para onde ele estava indo,
Andy explicou, cheio de entusiasmo, que pretendia dar um passeio para aproveitar o belo clima, e a convidou para acompanhá-lo. Ela recusou o convite, explicando que precisava treinar. Andy inclinou a cabeça, claramente sem entender o significado daquela palavra desconhecida. Assumindo uma pose exageradamente dramática, ela declarou que treinar era a maneira de se tornar mais forte. Os olhos de Andy brilharam imediatamente. Empolgado, ele fechou os punhos e implorou para participar também, pois queria ficar forte o bastante para capturar cobras e tigres. Diana quase deixou escapar um suspiro, se perguntando intimamente se capturar cobras era o padrão universal de força naquela família. Mesmo assim, explicou que ele ainda era fraco demais e que, por enquanto, deveria apenas observá-la. Sem demonstrar qualquer decepção, o gentil garoto concordou alegremente, exibindo um largo sorriso. Por um instante, ela se sentiu grata por haver uma criança da mesma idade física que a sua, para lhe fazer companhia naquela propriedade tão solitária. Logo em seguida, deu leves tapas nas próprias bochechas, lembrando a si mesma de que, mentalmente, continuava sendo uma adulta. Andy imediatamente imitou o gesto, e ficou curioso para saber se bater nas próprias bochechas também o deixaria mais forte. Assustada, ela o impediu às pressas, explicando que aquilo não era necessário. Em seguida, disse que o primeiro passo era desenvolver a resistência física básica, e sugeriu que começassem com exercícios de condicionamento. Andy aceitou a ideia com enorme entusiasmo, embora não tivesse a menor ideia do que aqueles exercícios significavam. Enquanto ela fazia os movimentos de treinamento no chão, Andy observou atentamente, antes de comentar que aqueles cavaleiros que faziam a guarda também haviam se tornado fortes daquela maneira, despertando sua curiosidade, apontando para as muralhas do castelo. Andy explicou que aqueles cavaleiros eram muito fortes e protegiam todos ali. Imitando a postura de alongamento dela, perguntou, cheio de expectativa, se um dia também poderia se tornar um cavaleiro forte. Ela respondeu que ainda não era o momento, mas prometeu ensinar o que ele poderia fazer por enquanto. Do alto das muralhas, os guardas observavam a dupla com sorrisos discretos. Assumindo a postura de uma rigorosa instrutora militar, ela ensinou a Andy que, quando bandidos aparecessem, ele deveria gritar cão de guarda 1, e caso eles atacassem, bastava gritar cão de guarda 2, explicando que aquilo seria suficiente. Andy esticou os braços com toda a empolgação, e repetiu as palavras com determinação. Ela o elogiou, e insistiu para que memorizasse bem aqueles comandos, quando Andy, de forma engraçada, confundiu o alerta e pronunciou cocô de guarda. Ela o corrigiu imediatamente, enquanto os guardas nas muralhas não conseguiam conter as risadas, diante daquele adorável treinamento. Depois de tanto se exercitarem, as duas crianças acabaram completamente exaustas, sentados lado a lado, encostados no tronco de uma árvore no silencioso jardim. Ambos adormeceram profundamente, quando as criadas finalmente os encontraram. Suspiraram aliviadas ao perceber que as crianças haviam passado todo aquele tempo dormindo sob a árvore. Observando a Diana, que continuava profundamente adormecida, uma das criadas comentou em voz baixa, ponderando se deveriam acordar Diana. A outra decidiu deixá-la dormir um pouco mais, já que ainda era o horário da soneca. Assim que acordasse, poderia ir diretamente fazer sua refeição. Ao ouvir a palavra comer, Diana abriu lentamente os olhos. Em pensamento, admitiu que realmente começava a sentir fome. Continuando a fingir que dormia, permaneceu atenta aos sussurros das criadas, que comentavam como ela havia se adaptado surpreendentemente bem ao novo ambiente. Curiosa, Diana passou a se perguntar sobre o que mais elas estariam conversando. Uma das criadas comentou que eles chegariam em breve, e sugeriu que as aulas de etiqueta à mesa começassem já naquele dia. Ao ouvir aquilo, Diana entrou em pânico por dentro, imaginando quem seriam essas pessoas. Seu maior medo era que se tratasse do rígido Visconde Nofert. A criada então começou a explicar a quem estava se referindo. Quando a criada mencionou que era o príncipe, Diana se ergueu bruscamente e soltou um grito de puro choque, ao descobrir que o príncipe herdeiro e o príncipe estavam a caminho. O susto foi tão repentino, que fez as criadas se assustarem. Depois de recuperarem o fôlego, uma das criadas confirmou que ela finalmente estava acordada, e explicou que os dois príncipes visitariam a propriedade dentro de poucos dias. Contou ainda que, embora um convite tivesse sido enviado ao jovem mestre, os príncipes anunciaram que viriam primeiro àquela mansão antes mesmo que a família tivesse a oportunidade de responder. Segundo ela,
Era desejo do imperador que os 3 jovens convivessem com frequência. A notícia caiu como um raio sobre Diana. Em seu íntimo, ela percebeu o tamanho do problema em que estava prestes a se envolver. As lembranças da história original voltaram imediatamente à sua mente. O príncipe imperial era, na verdade, um vilão manipulador que usava Diana como peça de seus próprios planos, e no fim, acabava sendo o principal responsável por sua morte trágica, observando suas pequenas mãos com aflição. Diana finalmente percebeu que a propriedade da família o Duque ficava praticamente ao lado da Toca do Tigre. Ao notar sua expressão abatida, as criadas interpretaram tudo de forma equivocada, pensando que ela apenas estivesse nervosa. Por conhecer membros da realeza, passaram a tranquilizá-la, afirmando gentilmente que a família imperial sempre tratava as crianças com enorme carinho. Mesmo assim, Diana apenas suava frio, se perguntando em silêncio se conseguiria sobreviver àquele terrível destino. Enquanto isso, no silencioso jardim da mansão, o pequeno Andy dormia profundamente sob uma árvore, murmurando de forma adorável cão de guarda enquanto sonhava. Na manhã da visita, as criadas terminaram de vestir a jovem dama com um vestido magnífico, repleto de babados e detalhes refinados, anunciando que tudo estava pronto. Ao perceberem sua expressão rígida, uma das criadas comentou que ela parecia bastante nervosa. Diana rapidamente recuperou a compostura, e fazendo uma expressão engraçada e defensiva, insistiu que não estava nervosa de forma alguma. A criada sorriu calorosamente, e pediu que ela não se preocupasse, garantindo que, mesmo que cometesse algum pequeno erro ou agisse de maneira um pouco indelicada, ninguém a repreenderia. Em tom brincalhão, acrescentou que, na verdade, seriam as criadas que receberiam a bronca em seu lugar. Ao ouvir isso, Diana prometeu, um tanto aflita, que tomaria ainda mais cuidado. Os olhos de Diana se arregalaram de surpresa, quando a criada mencionou que outra surpresa ainda a aguardava. Com um sorriso animado, revelou que sua graça, o Duque, também havia preparado um presente especial para ela. A criada comentou que não sabia exatamente do que se tratava, mas era evidente que o Duque havia dedicado muito tempo e esforço para preparar aquele presente. Diana ficou profundamente emocionada, sentindo o coração acelerar, ao imaginar que receberia um presente tão atencioso do Duque. Em sua mente, surgiu a imagem daquele homem severo e intimidador, parado em meio a uma paisagem coberta por neve, enquanto ela tentava imaginar que tipo de presente alguém como ele teria escolhido. Observando pela janela o belo pôr do sol, Diana alimentava uma enorme expectativa, imaginando qual poderia ser o misterioso presente. Mais tarde, uma mesa de banquete, extremamente grandiosa e luxuosa, foi preparada, iluminada por velas e repleta de chá e dos mais variados pratos deliciosos. Durante o jantar, o Duque lançou-lhe um olhar frio, e declarou que aquele seria o último dia em que o nome Diana seria usado para se referir a ela. Diana ficou completamente atonita. O choque foi tão grande, que a xícara quase escapou de suas mãos e caiu sobre a mesa. Tomada pelo medo, começou a entrar em pânico, imaginando que aquele suposto presente fosse, na verdade, sua expulsão da propriedade. Nesse instante, um criado colocou diante dela, sobre uma bandeja de prata, um misterioso envelope preto. O Duque apenas a encarou com sua expressão severa, e ordenou que ela o abrisse, temendo o pior. Diana abriu lentamente o envelope enquanto inúmeras possibilidades aterrorizantes passavam por sua mente. Ela imaginou que pudesse ser um aviso de demissão, uma cobrança gigantesca por toda a comida que havia consumido, ou até mesmo uma ordem de exílio, por ter sido considerada uma ladra. No entanto, ao observar melhor o conteúdo, encontrou um cartão elegantemente inscrito com o nome Rudia, e ficou completamente confusa. O Duque explicou calmamente que Rudia Marais seria sua nova identidade e que, a partir daquele momento, ela havia sido oficialmente adotada como filha do Conde Marais, seu mais fiel vassalo. Acrescentou que, para escapar completamente da perseguição e do rastreamento por parte de sua família materna, era absolutamente necessário mudar tanto seu nome quanto sua identidade. Do outro lado da mesa, Licael podia ser visto limpando delicadamente o rosto sujo do pequeno Andy, com um guardanapo, enquanto o garoto continuava a comer tranquilamente. Ao perceber o silêncio atônito de Diana, o Duque tratou de esclarecer rapidamente que ela não deveria interpretar mal suas palavras, garantiu que ela continuaria viva e permaneceria morando na propriedade, explicando ainda que, após o café da manhã,
Anunciaria oficialmente a todos do ducado a mudança, a aconselhando a começar a se acostumar com seu novo nome. Tomada por um imenso alívio e profunda gratidão, Diana apertou o cartão com seu novo nome contra o peito, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Ao ver aquilo, o duque, completamente sem jeito, interpretou que ela não havia gostado do nome. No entanto, Diana enxugou rapidamente os olhos e demonstrou, por meio de suas palavras e atitude, que adorava o novo nome, alegando apenas que algo havia entrado em seus olhos. Tendo ao fundo um belo brasão adornado com flores, Diana acolheu sua nova vida. Consciente de que seu nome havia sido oficialmente alterado, uma calorosa sensação de alívio tomou conta de seu coração, e ela esfregou os olhos, profundamente emocionada com o cuidado inesperado e a proteção que o duque lhe ofereceu. Em seguida, o duque acrescentou casualmente que, quando seu pai, o grão-duque, chegasse no dia seguinte, ela deveria se apresentar utilizando seu novo nome. Ao ouvir essa informação, Diana ficou completamente paralisada pelo choque, enquanto sua mente ficava totalmente em branco, diante da inesperada notícia da chegada do grão-duque. Percebendo o pânico de Rudia, sua voz saiu trêmula ao tentar descobrir quem exatamente chegaria no dia seguinte. Ao lado dela, Andy tentava alimentar Licael de maneira adorável, mas o garoto insistia teimosamente que conseguia comer sozinho. O duque confirmou que seu pai, o grão-duque, chegaria no dia seguinte, para participar do grande conselho da família. Ao ouvir aquilo, Rudia ficou completamente atonita, ao perceber que existia uma posição ainda mais elevada do que a de um duque naquela família. Na mesma hora, ela se lembrou da descrição do grão-duque Arcades, no romance original. Ele era conhecido como o Conquistador Frio, impiedoso e incapaz de derramar lágrimas do norte, um homem cujo olhar gélido parecia capaz de congelar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Um arrepio percorreu todo o corpo de Rudia, ao perceber que aquele homem aterrorizante estava prestes a se tornar seu avô por afinidade. Enquanto o duque pedia aos criados que retirassem seu prato, praticamente intocado, o alívio que Rudia havia sentido desapareceu, dando lugar a uma profunda ansiedade. Ainda assim, ela decidiu que não podia recuar naquele momento, determinada a enfrentar seus medos. Começou a encher a boca de comida, de maneira quase agressiva, se preparando mentalmente para encarar o lendário Grão-Duque do Norte. No dia seguinte, um enorme portal mágico azul brilhante crepitava diante das muralhas do grande castelo, irradiando uma energia impressionante. Enquanto aguardavam, as criadas cochichavam entre si, comentando quanto o duque havia bebido na noite anterior, e quanto tempo fazia desde a última vez que ele saiu para aproveitar a luz morna do sol. Rudia permanecia em silêncio ao lado delas. Quando o duque caminhou pelo caminho de pedra, todos os criados reunidos se curvaram profundamente, para saudá-lo com respeito, determinada a causar uma boa impressão. Rudia endireitou a postura e fez uma continência militar impecável, o cumprimentando em voz alta e cheia de energia. O duque respondeu educadamente ao cumprimento, o observando mais atentamente. Rudia percebeu que ele parecia muito mais abatido e exausto do que no dia anterior, o que a levou a se preocupar com a possibilidade de ele sequer estar se alimentando adequadamente. Em seguida, lançou um olhar para seu frio noivo, Licael, que se recusava até mesmo a encará-la. Ao lado dele estava um garoto de cabelos curtos e expressão severa. Rudia imaginou que aquele fosse o segundo filho, Jake, quando tentou cumprimentá-los. Jake retribuiu apenas com um olhar irritado, fazendo Rudia perceber que ele estava simplesmente imitando a atitude hostil do irmão mais velho. De repente, o som de um cajado batendo contra o chão ecoou pelo ambiente, uma poderosa e ameaçadora aura púrpura explodiu do portal, e um homem alto e intimidador, de bigode escuro, atravessou a passagem mágica. Era o lendário Grão-Duque. Seu olhar penetrante e congelante recaiu sobre todos os presentes. Mesmo sendo meados de maio, Rudia começou a tremer incontrolavelmente, como se tivesse sido lançada no meio de uma violenta nevasca. Embora estivesse apavorada, se esforçou ao máximo para manter a compostura. Seu corpo reagiu automaticamente, se curvando em uma respeitosa reverência, de 90 graus, enquanto ela se apresentava de maneira nervosa como Rudia, sem sequer lhe dirigir um único olhar. O imponente grão-duque passou friamente por Rudia, a deixando parada em um silêncio constrangedor. Assim que chegou, voltou sua atenção ao duque e quis saber se todos os preparativos para o conselho da família já estavam concluídos. Enquanto ele era conduzido até o salão, completamente ignorada, Rudia parecia derramar lágrimas dignas de um anime.
lamentando em silêncio quão frio e distante o grão-duque era. Caminhando ao lado do pai, o duque explicou que o marquês teve um assunto urgente para resolver naquela manhã, mas que se juntaria a eles mais tarde. O grão-duque apenas respondeu com um breve e frio aceno de cabeça, ao fundo. Rudia mantinha a expressão abatida e desanimada, enquanto o duque lançava um discreto olhar por cima do ombro em sua direção. Quando se preparavam para seguir até o salão de banquetes, o duque sugeriu que Rudia fosse com calma, já que ela ainda não havia tomado o café da manhã. Instruiu Licael a acompanhá-la até lá. A decisão inesperada deixou tanto Licael quanto Rudia imóveis de surpresa, mas o garoto acabou concordando, ainda que de maneira relutante. Sentados diante de uma mesa de banquete, extremamente luxuosa, o duque e o grão-duque discutiam os assuntos em andamento do ducado. Ambos demonstravam frustração com a incompetência dos artesãos responsáveis pelas ferramentas mágicas, e comentavam como a obtenção de cristais de mana estava se tornando cada vez mais difícil. Diante de um banquete requintado e reluzente, Rudia suava de nervosismo. Apesar da fartura de pratos à sua frente, ela não conseguia tocar em nenhum deles, pois nenhum dos adultos ainda havia pegado seus talheres. Ao lançar um olhar para Licael e Jake, que também permaneciam sentados em absoluto silêncio, Rudia percebeu que estava ocupada demais, tentando interpretar aquela atmosfera tensa para sequer pensar em comer, enquanto o grão-duque advertia severamente que o orçamento poderia se esgotar e determinava uma reorganização dos livros contábeis. Um ronco extremamente alto ecoou de repente, do outro lado da mesa. Um silêncio constrangedor tomou conta do imenso salão de banquetes. Todos pararam imediatamente e voltaram seus olhares para Rudia, que, profundamente envergonhada, começou a suar ainda mais. Com o rosto completamente vermelho de vergonha, Rudia forçou um sorriso desajeitado e soltou uma risada nervosa, admitindo, de forma constrangida, que estava realmente com muita fome, quebrando o silêncio incômodo. O grão-duque levou a taça de vinho aos lábios e tomou um gole, antes de declarar calmamente que todos deveriam começar a refeição. Ele observou que não seria justo ignorar todo o esforço que o chefe havia dedicado ao preparo daquele banquete. O grão-duque voltou seu olhar severo para o Kaizen e o aconselhou a se alimentar adequadamente. Em resposta, Kaizen afirmou, com um ar cansado, que já estava comendo. Surpresa e aliviada por não ter sido repreendida, Rudia observou o grão-duque discutir com o próprio filho sobre seus hábitos de consumo de álcool e a pouca quantidade de carne que costumava comer. Naquele momento, ela percebeu que, apesar da reputação intimidadora que possuíam, ambos se comportavam exatamente como pai e filho comuns. De repente, as pesadas portas do salão de banquete se abriram com força. Um homem ofegante entrou às pressas, carregando uma pilha de documentos, se desculpando repetidamente pelo atraso. O visitante, encharcado de suor, foi apresentado como Marquês Chaves. Ainda nervoso, ele explicou que um assunto extremamente urgente havia surgido ao amanhecer, o obrigando a resolvê-lo imediatamente. O grão-duque dispensou as desculpas com cordialidade e o convidou a se sentar confortavelmente. O marquês aceitou o convite com enorme gratidão. Enquanto uma folha de papel flutuava pelo ar e caía perto de Rudia, o grão-duque comentou que imaginava que o marquês tivesse trazido um novo vassalo para auxiliar nos trabalhos. O duque confirmou calorosamente, afirmando que aquele homem havia sido um verdadeiro salvador durante o período de escassez de funcionários. Logo atrás do marquês, um alto e misterioso cavaleiro se abaixou educadamente, para apanhar o documento que havia caído e que a Rudia o devolveu, informando discretamente que ele o deixou cair. No instante em que a mão do cavaleiro segurou o papel, uma sombria e ameaçadora aura começou a se formar ao seu redor, como se a atmosfera do ambiente tivesse mudado repentinamente. Em seguida, um sorriso amplo e sinistro surgiu em seu rosto. Sua língua, longa e assustadoramente bifurcada como a de uma serpente, apareceu enquanto ele se dirigia educadamente à jovem dama, completamente atônita. Rudia percebeu o reflexo nítido de uma serpente de olhos verdes e brilhantes. A visão fez seu coração disparar, enquanto uma enorme cobra coberta de escamas parecia deslizar por um cenário mergulhado em trevas e tingido de vermelho sangue, enviando um intenso arrepio por todo o seu corpo. Uma espessa névoa escura, carregada de mistério, pareceu invadir o ambiente, obscurecendo tudo ao redor e deixando no ar uma inquietante sensação de perigo iminente. Enquanto encarava o cavaleiro de sorriso perturbador, uma lembrança atingiu Rudia como um raio. Seus olhos se arregalaram de puro horror,
Quando todas as peças finalmente se encaixaram, ela recordou imediatamente os detalhes descritos no romance original, sobre aquele temível homem-serpente, uma figura extremamente perigosa envolta em malícia. Na verdade, ele era um traiçoeiro homem-fera-serpente, que havia se infiltrado secretamente na residência do Grão-Duque, para reunir informações confidenciais e espionar toda a família. O mais assustador de tudo era que, na história original, sua verdadeira missão consistia em assassinar o irmão mais novo de Licael, o jovem Jake. Ao se recordar do futuro cruel em que Jake jazia morto em uma poça de sangue, Rudy observou o cavaleiro devolver o documento ao Marquês, determinada a descobrir se aquele homem era realmente o assassino de sangue frio, descrito no romance. Ela passou a analisá-lo com ainda mais atenção. Movida por uma determinação inabalável de proteger a paz do ducado e garantir um futuro seguro para Licael, Rudia decidiu agir. Sua resolução se tornou ainda mais firme diante da ameaça que se aproximava. A sombria e espinhosa sombra da serpente pairava sobre a propriedade, marcando o início de um perigoso jogo de sobrevivência e segredos. Enquanto caminhava pelos grandiosos e brilhantemente iluminados corredores do castelo, Rudia foi repentinamente avistada por um dos guardas, que a chamou. Surpreso, o cavaleiro de cabelos vermelhos correu rapidamente até ela, ofegante, intrigado com o fato de a pequena estar vagando sozinha pelos corredores do castelo. O cavaleiro procurou entender o que a havia levado a subir tantos lances de escada, enquanto Rudia se curvava levemente, ofegante, amaldiçoando em silêncio seu pequeno e frágil corpo infantil, que se cansava depressa demais. Quando o cavaleiro, gentilmente, sugeriu que ela voltasse, explicando que os adultos estavam ocupados em uma reunião, e se oferecendo para buscar uma bebida para ela, Rudia estufou as bochechas teimosamente, e declarou que tinha um assunto extremamente importante para resolver. Ao lançar o olhar para a distância, Rudia foi tomada pela indignação ao avistar o traiçoeiro cavaleiro serpente, agindo de maneira amigável e cordial com os demais guardas, confirmando suas suspeitas sobre sua verdadeira natureza. Cerrando seus pequenos punhos com uma determinação ardente, ela insistiu em voz alta, que precisava, sem demora, encontrar o Grão-Duque para lhe revelar algo de importância crítica. Completamente desnorteados pela intensa determinação da pequena, Arthur e os outros guardas apenas coçaram a cabeça, sem saber como lidar com a situação. Entre sussurros apreensivos, eles demonstravam grande preocupação, temendo que a jovem senhorita acabasse se metendo em sérios problemas, caso interrompesse a importantíssima reunião do Grão-Duque, depois de resmungar, irritada, que os guardas eram extremamente inconvenientes. Rudia mudou imediatamente de estratégia. Erguendo o rosto para eles, exibiu seus enormes olhos marejados e brilhantes, implorando de maneira adorável para ver o Grão-Duque. Completamente indefesos diante de tamanha fofura, os dois guardas levaram as mãos ao peito, se sentindo instantaneamente derrotados, pelos irresistíveis olhinhos suplicantes da pequena. Cedendo ao charme de Rudia, os guardas cochicharam entre si, que um breve cumprimento não faria mal algum. Animada, a Rudia ergueu a mão e prometeu que se comportaria da melhor maneira possível. Arthur bateu delicadamente na enorme porta do escritório e anunciou, com toda a cortesia, que a jovem Rudia estava do lado de fora e desejava falar com o Grão-Duque. As pesadas portas se abriram lentamente, revelando o imponente Grão-Duque em seu escritório, acompanhado pelo ocupado Marquês Chaves. Com serenidade, o Grão-Duque permitiu sua entrada, comentando que a reunião já estava chegando ao fim. Em seguida, voltou sua atenção para Rudia, curioso para saber qual era o assunto tão importante que a trouxe até ali. Respirando fundo, Rudia engoliu em seco para conter o nervosismo, reunindo toda a coragem que possuía, se preparou para revelar a chocante verdade ao governante. Ao entrar na sala, ela pediu desculpas pela interrupção, mas afirmou com firmeza que precisava compartilhar uma informação de extrema importância. Suas palavras despertaram imediatamente a curiosidade do Grão-Duque. Com uma expressão incomumente séria, Rudia revelou que o cavaleiro que acompanhava o Marquês possuía uma língua extremamente estranha, completamente dividida ao meio. A expressão do Grão-Duque endureceu no mesmo instante. Convencido de que uma acusação daquela gravidade não poderia ser feita levianamente, ele exigiu saber se aquilo não passava de uma brincadeira. Percebendo o peso de suas próprias palavras e a desconfiança estampada no ambiente, Rudia se esforçou desesperadamente para convencê-los de que dizia a verdade. Ela identificou o homem como o Cavaleiro Gatei,
e afirmou que havia esfregado os olhos e conferido a cena diversas vezes. Antes de chegar àquela conclusão, um silêncio tenso tomou conta da sala, enquanto os olhos do grão-duque se estreitavam, demonstrando que ele havia compreendido a gravidade da situação. Mantendo a calma, o grão-duque ordenou que Sherto escoltasse Rudia de volta aos seus aposentos. Quando a noite caiu sobre o grande castelo, Sherto caminhava ao lado de Rudia, e comentou sobre o banquete, querendo saber como havia sido sua experiência. Entretanto, Rudia respondeu distraidamente, que esteve tão concentrada em encontrá-lo, que mal prestou atenção ao restante do evento. Sherto sorriu calorosamente e elogiou a coragem da garota, revelando que, durante os primeiros meses em que serviu no castelo, sequer conseguia encarar o grão-duque nos olhos. Orgulhosa com o elogio, Rudia ergueu o punho com determinação, afirmando em sua atitude que era capaz de derrotar qualquer ameaça perigosa que surgisse em seu caminho. Em tom de brincadeira, Sherto demonstrou curiosidade, se ela também seria capaz de enfrentar lobos e serpentes. No instante seguinte, porém, a janela atrás deles explodiu em incontáveis estilhaços, com um estrondo ensurdecedor, mergulhando os dois em um perigo repentino. Sherto avançou desesperadamente em direção à janela destruída, gritando em pânico, enquanto a enorme cauda de uma serpente envolvia Rudia e a erguia pelos ares, a levando para o sombrio céu noturno. Sherto estendeu a mão desesperadamente, tentando alcançar Rudia, enquanto ela era carregada cada vez mais para o alto. Porém, a enorme criatura se movia com uma velocidade assustadora, mergulhando todos em um completo caos, soando frio e tremendo de medo. Rudia se agarrou às enormes escamas escuras da serpente, quando uma voz grave e ameaçadora ecoou diante dela. A gigantesca serpente revelou sua forma aterrorizante, seus olhos amarelos brilhavam intensamente, enquanto seu corpo colossal se contorcia de maneira intimidadora. A criatura declarou que queria saber como Rudia havia descoberto sua verdadeira identidade, e que ela tinha visto claramente sua língua bifurcada. Inflando as bochechas em um gesto de teimosia, Rudia respondeu sem demonstrar qualquer medo. Ela afirmava ter visto tudo com os próprios olhos, e ainda chamou a criatura de uma enorme serpente idiota. A serpente explodiu em uma gargalhada debochada, admirada com o fato de uma criança humana tão pequena possuir uma língua tão afiada e um comportamento tão desafiador. Tomada pela irritação diante daquele tom condescendente, Rudia se enfureceu ainda mais, e declarou que arrancaria a mandíbula da criatura. A ameaça deixou a gigantesca serpente completamente perplexa com o vocabulário surpreendentemente agressivo da menina. A criatura aproximou lentamente sua enorme cabeça, e comentou que reconhecia um cheiro familiar vindo dela. Em seguida, advertiu Rudia de que permanecesse imóvel, caso desejasse continuar viva. Sem recuar, Rudia rebateu com firmeza, afirmando que o grão-duque acabaria esmagando aquela serpente. Ela também declarou que, a essa altura, toda a propriedade já devia ter percebido sua presença. A serpente concordou calmamente, embora um brilho sinistro continuasse cintilando em seu enorme olho dourado. Se inclinando novamente em sua direção, a criatura lançou uma ameaça arrepiante. Declarou que, caso fosse derrotado, Rudia morreria junto com ele. As palavras fizeram um intenso calafrio percorrer o corpo da menina, que ficou completamente chocada. No pátio da mansão, o grão-duque ergueu sua espada envolta em magia, e encarou a criatura com fúria, a chamando de besta miserável. Enquanto os cavaleiros cercavam a serpente enroscada, a criatura lançou um olhar de escárnio para Rudia, e comentou sobre a frieza do grão-duque. Logo em seguida, advertiu em voz alta que, se o grão-duque Arcades desse mais um único passo, a criança seria gravemente ferida. A serpente então exigiu que todos os cavaleiros baixassem suas armas. Enquanto isso, Rudia se esforçava para pensar em uma saída. Ela rapidamente compreendeu que todo o plano daquela criatura consistia em utilizá-la como refém, para garantir sua fuga. Observando a figura imponente do grão-duque, Rudia refletiu, apreensiva, que, diferentemente do duque talvez te protegesse, o seu pai, o grão-duque rigoroso, jamais colocaria a vida de seus cavaleiros em risco, nem sacrificaria o prestígio da família para salvá-la. Ciente da gravidade da situação, ela se preparou para enfrentar o pior. Determinada a não permitir que fosse usada, como um simples peão indefeso, Rudia cerrou os dentes e fortaleceu sua determinação, pronta para romper aquele impasse com uma atitude ousada. Reunindo toda a sua coragem, Rudia gritou com todas as forças que estava bem e insistiu para que o grão-duque e os cavaleiros matassem imediatamente a enorme serpente.
O grão-duque recuou por um breve instante, completamente atônito diante do grito destemido e corajoso da jovem. A gigantesca serpente soltou uma risada divertida, admitindo que Rudia era, sem dúvida, uma criança extremamente incomum e fascinante. Fixando nela seus brilhantes olhos dourados de pupilas fendidas, a criatura confessou que ela havia despertado, completamente seu interesse. Quando a serpente declarou que pretendia sequestrar Rudia, o grão-duque agiu instantaneamente, com um rugido poderoso. Ele declarou que jamais permitiria aquilo. No instante seguinte, uma devastadora rajada de relâmpagos azuis cortou os céus, e atingiu violentamente o focinho da gigantesca serpente, fazendo a criatura rugir de dor, enquanto era consumida pela força esmagadora da magia. Libertada do aperto da gigantesca serpente, Rudia foi arremessada pelos ares. Com os olhos arregalados, ela despencou em direção ao chão, enquanto mergulhava na escuridão. Uma intensa onda de confusão tomou conta de sua mente, fazendo o mundo ao seu redor girar de forma descontrolada. Caindo através do vazio, antigas lembranças começaram a emergir. Em sua vida passada, ela havia sido Jung Yuncio, uma orgulhosa capitã das forças especiais do exército. Se recordou de toda a dedicação necessária para conquistar sua patente e servir seu país com honra. Seus pensamentos logo se voltaram para a dolorosa perda de sua mãe, que faleceu exatamente um ano após sua cerimônia de promoção. A tristeza por não ter conseguido permanecer ao lado dela, em seus últimos momentos, voltou a apertar seu coração. Também se lembrou do último desejo de sua mãe, que sempre esperou que sua filha tivesse uma vida longa e feliz. Perdida na escuridão, Rudy imaginou que, caso se reencontrassem no além, sua mãe certamente a repreenderia por ter partido tão jovem. Seu corpo passou a flutuar lentamente, leve como uma pétala levada pelo vento, enquanto sua consciência transitava entre as memórias da vida passada e a realidade atual. Suas pesadas pálpebras tremulavam, alternando entre o sono profundo e a tentativa desesperada de despertar. Então, uma cena aterrorizante do romance original surgiu diante de seus olhos. Rudia, tomada pelo desespero, implorava por misericórdia. Após ser acusada de envenenar o príncipe herdeiro, diante dela, um homem mantinha uma expressão fria e impiedosa, enquanto lhe oferecia um veneno letal, afirmando que aquela seria a forma mais tranquila de morrer, sem sofrimento. O assassino exibiu um sorriso sombrio e debochado, enquanto um grito desesperado de negação ecoava entre os espinhos vermelhos sangue do destino. No instante seguinte, Rudia despertou bruscamente na cama ofegante, tentando recuperar o fôlego, enquanto o terrível pesadelo ainda permanecia vivo em sua mente. Ao perceber que ela finalmente havia acordado, uma criada que segurava toalhas limpas, correu até a cabeceira da cama, incapaz de esconder o enorme alívio estampado em seu rosto. Ainda sonolenta, Rudia observou o ambiente ao redor, tentando compreender onde estava. A criada a tranquilizou com um sorriso gentil, assegurando que ela estava em segurança. De volta ao seu próprio quarto, a empregada enxugou discretamente as lágrimas de alívio, enquanto a entrou carregando uma bacia com água. Com um tom de orgulho, revelou que o próprio grão-duque havia resgatado Rudia. As duas criadas começaram a discutir de maneira divertida, sobre qual delas esteve mais preocupada durante todo esse tempo. Enquanto escutava a conversa, Rudia levou a mão ao peito em silêncio, absorvendo lentamente a chocante notícia de que foi salva pelo próprio grão-duque. Rudia se perguntava se realmente havia sido salva pelo grão-duque. Uma das criadas confirmou, cheia de entusiasmo, que ele havia segurado no exato instante em que ela despencava. Ainda curiosa, Rudia desejava saber como a batalha havia terminado, e voltou sua atenção para a enorme serpente que quase a matou. A criada explicou que a criatura conseguiu escapar, mas provavelmente não sobreviveria, pois o enfurecido grão-duque a havia golpeado com tamanha força que quase a partirá ao meio. Mesmo assim, aquela resposta não era suficiente para tranquilizar Rudia. Lisa logo lembrou Casey de que precisavam avisar imediatamente ao grão-duque que Rudia havia despertado, e preparar uma refeição reforçada para ela. Casey abriu um largo sorriso ao comentar que o grão-duque certamente ficaria muito feliz. Ela revelou que, apesar de sua aparência fria e severa, o soberano passou todo o tempo profundamente preocupado, pressionando o médico a todo instante em busca de notícias. Ao ouvir aquilo, Rudia ficou completamente incrédula. Parecia impossível acreditar que o famoso grão-duque, conhecido por sua personalidade distante e impassível, tivesse demonstrado tamanha preocupação com ela.
As criadas recomendaram que descansasse mais um pouco. Foi nesse instante que a porta se abriu lentamente, revelando os sapatos de um jovem visitante que acabava de entrar no quarto. Licael entrou em silêncio, carregando uma expressão calma, porém, levemente apreensiva, enquanto seus olhos se fixavam diretamente em Rudia. Os raios do sol iluminavam o majestoso castelo, marcando uma manhã tranquila após a perigosa noite anterior. Com sua voz infantil e um jeito adoravelmente desajeitado de falar, Rudia cumprimentou Licael, enquanto estava sentado em uma cadeira ao lado de sua cama. Inclinando levemente a cabeça com uma expressão extremamente fofa, Rudia demonstrou curiosidade sobre o motivo de sua visita. Um pouco sem jeito, Licael bufou discretamente, reclamando que ela estava fazendo um grande alarde, por causa de uma simples visita a uma pessoa doente. Segurando o cobertor com força, Rudia demonstrou toda a sua preocupação. Ela queria saber se Licael havia conseguido capturar a serpente. Sentado ao lado da cama, Licael permaneceu em silêncio por alguns instantes, mantendo uma expressão séria e ligeiramente tensa. Virando o rosto para o lado enquanto soltava um pequeno resmungo, ele comentou que aquele não era o verdadeiro motivo de sua visita. Logo em seguida, chamou Rudia de idiota. Tomada pela indignação, Rudia protestou imediatamente, se recusando a aceitar aquele insulto e insistindo que não era uma idiota. Antes que pudesse continuar reclamando, um embrulho caiu sobre seu colo. Sem olhar para trás, Licael apenas acenou com a mão, enquanto caminhava em direção à saída. De forma indiferente, comentou que ela parecia estar perfeitamente bem, e acrescentou que, como Andy estava preocupado, iria avisá-lo de que Rudia havia se recuperado completamente. Assim que ficou sozinha no quarto, Rudia baixou os olhos, surpresa ao encontrar um presente cuidadosamente embrulhado, repousando sobre seu colo. Ao desembrulhá-lo, descobriu um belíssimo amuleto de madeira esculpido na forma da cabeça de um lobo, ornamentado com uma elegante borla decorativa. Erguendo o pequeno pingente diante dos olhos, Rudia o observou atentamente, sem conseguir compreender o verdadeiro significado daquele presente. Do lado de fora, o céu azul se estendia entre as flores de cerejeira que balançavam suavemente ao vento, enquanto Rudia refletia que talvez Licael estivesse sugerindo que ela caçasse um lobo em vez de uma serpente. Ainda assim, não deixava de pensar que ele tinha o péssimo hábito de esconder seus verdadeiros sentimentos atrás de palavras confusas. Nesse momento, uma voz educada ecoou do lado de fora do quarto, perguntando por sua presença. Assustada, Rudia se sentou rapidamente na cama e respondeu que estava ali dentro. A porta se abriu lentamente, revelando a imponente figura do grão-duque, que entrou no quarto observando Rudia, com uma expressão carregada de preocupação. Se aproximando da cama, ele quis saber como ela estava se sentindo. Rudia baixou a cabeça em sinal de respeito, agradecendo sinceramente por toda a preocupação, e explicando que havia descansado bem durante a noite, e já se sentia completamente recuperada. Diante da resposta, o grão-duque sorriu de forma acolhedora, e pediu que ela ficasse à vontade. Ainda impressionado, ele comentou que mal conseguia acreditar na coragem que ela havia demonstrado. Segundo suas palavras, até mesmo muitos adultos perderiam os sentidos ao se depararem com um homem besta serpente, mas Rudia havia enfrentado a situação de frente. Erguendo o punho com determinação, Rudia relembrou um antigo lema que ouviu no exército, afirmando com convicção que o impossível sempre poderia se tornar possível. Empolgada, ela continuou recitando diversos lemas militares, sobre agir com a velocidade de um relâmpago e nunca recuar diante do perigo. O grão-duque apenas ficou em silêncio, uma gota de suor escorrendo por seu rosto, enquanto pensava que, se aqueles realmente fossem ditados populares entre os plebeus, eles eram surpreendentemente intensos. Logo depois, sua expressão se tornou mais gentil e carregada de pesar. Ele comentou que Rudia certamente havia passado por um enorme susto, principalmente por enfrentar uma criatura tão assustadora logo após chegar ao ducado. Com sincero arrependimento, o grão-duque sugeriu que talvez fosse melhor ela retornar temporariamente para a propriedade do Conde Marais, onde poderia se recuperar em segurança. Assim que ouviu aquela sugestão, Rudia entrou em completo desespero. Ela recusou a ideia de imediato e deixou claro, com toda a convicção, que jamais desejava partir. Sem esconder o entusiasmo, declarou o quanto havia se apaixonado por sua nova casa. Elogiou as refeições deliciosas servidas na mansão,
e afirmou que todas as pessoas da propriedade eram incrivelmente gentis com ela. Inflando o peito de orgulho, Rudy anunciou sua grandiosa ambição de um dia se tornar a nora da família ducal. A declaração fez o grão-duque e as criadas permanecerem completamente imóveis, incapazes de acreditar no que haviam acabado de ouvir. Com os olhos ardendo de determinação, Rudia continuou fazendo promessas grandiosas. Ela jurou proteger a paz do ducado, capturar todas as feras perigosas que ameaçassem aquelas terras, trabalhar incansavelmente, e um dia, entregar ao grão-duque a cabeça de todas as cobras capturadas por ela. As criadas fizeram um enorme esforço para conter as risadas diante daquela sequência de declarações, exageradamente heroicas. Percebendo a reação delas, Rudia ficou visivelmente indignada e passou a encará-las, sem compreender o motivo de acharem tudo aquilo tão engraçado. Divertido, mas mantendo a postura serena, o grão-duque se despediu dela, e recomendou que continuasse descansando bastante. Rudia respondeu educadamente, desejando que ele tivesse um retorno tranquilo. Antes de sair do quarto, o grão-duque parou junto à porta, e com uma expressão gentil, explicou que ela não precisava falar com tanta força o tempo todo. Em seguida, a aconselhou a permanecer confortavelmente deitada, até recuperar completamente as energias. Surpresa com aquele lado tão caloroso e protetor do grão-duque, Rudy estremeceu levemente, e concordou de forma tímida. Pouco depois, as pesadas portas ornamentadas voltaram a se abrir, e o duque saiu, enquanto a empregada o reverenciava. A outra criada soltou uma risada calorosa e começou a provocar Rudia, comentando que estava curiosa para descobrir onde ela havia aprendido um vocabulário tão feroz. Rudia fez um leve beicinho e insistiu, com toda a convicção, que havia falado absolutamente sério. A criada, porém, a tranquilizou com um sorriso gentil, explicando que todos haviam rido, apenas porque ela era incrivelmente admirável, fascinante e adorável. Pensativa, Rudia refletiu em silêncio que o grão-duque não havia rido nem por um instante. Durante todo o seu discurso apaixonado, ele apenas permaneceu em absoluto silêncio, mantendo a expressão séria e os lábios firmemente cerrados. Enquanto isso, de volta ao seu escritório, o grão-duque analisava uma pilha de documentos, quando um cavaleiro apresentou o relatório de que a busca em toda a área ao redor já havia sido concluída e que o relatório completo seria entregue em breve. Ao notar algo incomum na expressão de seu senhor, o cavaleiro ficou intrigado e passou a perguntar se havia acontecido alguma coisa. O grão-duque quis saber o porquê dessa pergunta, e após um breve momento de hesitação, o cavaleiro explicou o motivo de sua curiosidade. Apesar de sua postura normalmente austera e intimidadora, o grão-duque estava exibindo um sorriso caloroso enquanto lia os documentos. Enquanto isso, nas profundezas da sombria e inquietante floresta, um fraco som de algo rastejando ecoava próximo à entrada de uma caverna manchada de sangue. A cauda cortada da serpente gigante ainda se contorcia desesperadamente pela grama, deixando para trás um grotesco rastro de sangue. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.